O meu interesse pelas artes começou desde novo, desde cedo que eu comecei a desenhar, e foi um bocado por exclusão de partes, porque quando eu cheguei ao nono ano tinha que escolher algo, uma área que eu devesse escolher para seguir, e na minha cabeça na altura eu não sabia fazer nada. Então, por exclusão de partes, toda a gente vai para artes porque pensa que é fácil. E acabei por lhe tomar o gosto, tanto que eu quando entrei na António Rui, que foi a escola onde eu andei, era para ir para design de produto, e quando experimentei, testei, e fui para design de comunicação, novamente por exclusão de partes, e acabei por adorar aquilo. Tanto que eu só comecei a, a desenhar e a ilustrar verdadeiramente ou a sério depois do secundário. Então, apesar de já ter interesse do que era a ilustração e a arte em geral desde muito pequeno, o caminho foi um bocado obrigado por mim ou forçado nesse sentido. Corvus é um nome científico, provém do latim, da espécie dos corvos, das gralhas pretas, de tudo o que seja corvos. E o porquê é porque é o meu animal favorito, porque o corvo em questão tem uma simbologia muito grande, principalmente tem uma carga negativa grande, porque é o portador de más notícias, como a morte. Mas a simbologia verdadeira do corvo, ou das aves em geral, como a pomba, é a mensagem. E o objetivo de um artista e da arte em geral é passar uma mensagem, seja ela verdadeira, negativa, positiva, e é um bocado por aí. Também porque acho que os corvos, como animais, e as aves são fascinantes, porque são animais que são desvalorizados no dia-a-dia, porque nós já estamos tão habituados ao convívio com os mesmos que não ligamos, mas nós temos que perceber que, por exemplo, sem as aves nós não conseguíamos viajar de país para país, porque foi inventado os aviões e foram todos estudados a partir do que é uma ave. Então, gosto bastante. Tudo em meu redor, digo eu. Acho que tudo o que eu faço tento que seja o mais puro e verdadeiro possível. Apesar de muitas das coisas provirem também da fantasia, do onírico, da minha imaginação, está tudo relacionado com sentimentos e emoções muito, muito verdadeiras e puras, como o que é o amor, o que é o romance, sentimentos de nostalgia, de melancolia, o que é ser humano, estar sozinho no mundo, estar acompanhado no mundo. Gosto de transmitir sentimentos complexos através da arte e tentar interpretar isso visualmente, o que é bastante complicado, mas é um jogo que eu faço comigo próprio, em termos visuais. Erotismo, o nu, o mundo queer, a sexualidade, o amor, o romance, a sensualidade, o desejo, tudo o que é as nuances entre o que é o sexo e o erotismo, porque o erotismo não tem que ser necessariamente sexo. Por exemplo, atos tão cotidianos como comer uma maçã pode ser erótico aos olhos de quem o vê. Qualquer coisa pode ser tornada erótica, acho que é um estado de espírito, e provém um bocado da imaginação humana. Então, acho que os meus desenhos são eróticos nem sempre pelo nu, mas pelo estado de espírito que eles passam, ou que eu tendo que eles façam passar. Então essas são um bocado as temáticas que eu tento tocar. Eu tenho dois materiais bastante distintos, que é a face digital, a partir do Photoshop e com uma mesa gráfica, ou tradicional, que é através de papel e caneta Bic, que é a esfera gráfica tradicional com que toda a gente trabalha. Tirando isto, a técnica é sempre a mesma, que é o cross-hatching. Cross-hatching
é praticamente como se fosse trama em papel. A Ana Shamed começou com o facto de eu ter sido convidado para um espaço, e quando entrei nesse espaço deu-me vontade de fazer um coletivo. Na altura eu tinha acabado de ter uma exposição individual e não me apetecia fazer outra individual, até porque o espaço em si era bastante desconstruído e não me fazia sentido utilizar aquele espaço para uma pessoa, mas sim para mais do que uma pessoa, e com isto dar oportunidade a outros artistas de trabalharem comigo, eu com eles. Então decidi convidar artistas com quem eu já me sentia à vontade, que eu já conhecia e que admiro bastante o trabalho dentro da mesma área e dos mesmos objetivos e temáticas com que trabalhamos, que é o erotismo. E convidei-os, eles foram ver o espaço e depois concordaram todos em participar. Houve uns pequenos problemas pelo caminho e acabámos por arranjar outro espaço, que foi a Fábrica do Braço de Prata. E foi um bocado assim que começou. Nós somos 7, para além de mim temos a Cara Trancada, a Miss Chimp, o Sol 10, o Nuno Pinheiro, a Mafalda Selema e a Taína. Para além do erotismo, acho que é o facto de cada um ter um estilo bastante coerente e já uma base criada dentro do que fazem, dentro de Lisboa, dentro do que é um ilustrador, um pintor ou um fotógrafo emergente, porque sendo um tema bastante ainda tabu e difícil de avançar e de expor aqui em Lisboa, nem toda a gente consegue chegar, se calhar, ao patamar em que eles estão artisticamente. E acho que uma das coisas que temos todos em comum é o facto de, apesar de muitas vezes sermos rejeitados, termos conseguido avançar com o nosso trabalho e avançar ao ponto de conseguirmos ter agora uma exposição todos juntos. O Mercado Maroto e o Arraial Maroto estão a ser organizados pela Liliana. Para mim é um mercado fabuloso porque, que eu saiba, é o único a acontecer em Portugal dentro do tema erotismo. Eu participei há bastante tempo no primeiro Mercado Maroto que houve cá em Lisboa e na altura eu era muito emergente ainda, era muito novo no que era a ilustração, e é engraçado agora eu estar a fazer a curadoria desta exposição coletiva e em simultâneo estar a acontecer o Arraial Maroto, que está a ser desenvolvido pelo Mercado Maroto, no mesmo espaço que vai acontecer a exposição e em que eu também vou participar. Então foi uma organização e uma iniciativa que cresceu um bocado juntamente comigo, e eu acho bastante piada a isso, até porque foi um dos eventos que também me ajudou a crescer e a alcançar as coisas que alcancei até agora. A escrita começou, já nem me lembro bem, escrevia só para transpor tudo o que eu não conseguia transpor em papel, porque apesar de ilustrar ser bastante visual e conseguir bastantes detalhes que não existe com a escrita consegue ser mais detalhada e mais pormenorizada, e é mais fácil colocar palavras em papel do que fazer uma imagem completa. E tudo que eu não conseguia transpor em desenho, comecei a transpor em escrita. Quando tive uma das minhas primeiras exposições, decidi publicar um bocado de escrita na brincadeira, e o feedback que tive de retorno foi bastante agradável, tanto que as pessoas sentiram-se mais relacionadas com a escrita, às vezes mais do que dos desenhos em si. Comecei a avançar mais com isso, comecei também a balançar escrita com desenho e a contrapor os dois, a jogar com os dois em simultâneo, e hoje em dia escrevo bastante e é algo que eu quero continuar
a produzir e a juntar com o desenho cada vez mais. Penso que gostaria de continuar a fazer curadoria de eventos e de exposições e de ajudar outros artistas a crescer e trabalhar com outros artistas, continuar a fazer parcerias, continuar a crescer com o meu trabalho e evoluir, tentar não estar estagnado no que é a ilustração, porque às vezes nós temos tendência para nos confortarmos e eu tento sempre dar um passo em frente e reconstruir tudo o que eu aprendi. Também sempre dentro do que me é confortável, pelo menos os meios de trabalho e as técnicas, isso não costumo mudar, mas sinto que o meu trabalho está a ser mais conceptualizado ao longo do tempo e mais estruturado e está-se a tornar mais sólido. E é isso que eu quero principalmente, é evoluir em termos de trabalho e continuar a expor. Carlos, muito obrigado. Obrigado.